Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Deus jamais falhará na tua vida. Deus não falha, igreja. Deus não falha. Há alturas na nossa vida que a gente só quer contemplar. A Mariana partilhava hoje de manhã, ela esteve na Madeira, e ver o nascer do sol sobre aquelas nuvens, eu sei o que é isso, a gente já fez isso também uma vez e é espetacular. Ela estava a partilhar como os céus e a terra declaram a glória de Deus. E efetivamente é verdade, quando a gente está na presença de Deus, a gente não quer sair desse lugar. E eu espero que, apesar se calhar de alguns chegaram aqui depois de uma semana atribulada, mas que hoje a leveza do Espírito de Deus possa encher todo o teu ser e que tu possas sair daqui realmente cheio dele e cheio da presença dele. Amém, igreja? Nós podemos abrir as nossas Bíblias em Colossenses no capítulo 2. Para quem não sabe, quarta-feira, a primeira quarta-feira de cada mês, nós temos sempre uma celebração de adoração que é tal e qual como nós estamos a fazer aqui agora. Nós fazemos aqui no centro e é um dia em que nós tiramos enquanto igreja para jejuar enquanto igreja. Podes dizer agora para ti mesmo: eu preciso de jejuar. O jejum é fundamental na vida do cristão. Então, a primeira quarta-feira de cada mês, nós tiramos sempre esse dia para fazer um jejum coletivo da igreja e depois nós acabamos aqui o dia à noite com um caldo verde especial e com uma celebração assim em que nós fazemos 1 hora de adoração e louvor. E nós oramos uns pelos outros. Então eu queria te convidar, se tu nunca estiveste numa celebração de adoração, marca no teu calendário a primeira quarta-feira de cada mês. É um tempo em que nós tiramos para nos consagrar-nos individualmente enquanto igreja ao Senhor e dizer: Senhor, a minha vida não é nada sem ti e eu preciso de começar o meu mês de joelhos. Aliás, eu preciso de começar todos os dias da minha vida de joelhos, mas é um dia em que nós lembramos especificamente isso. E nesta quarta-feira nós estivemos a ler o livro todo de Colossenses, os 4 capítulos. Não houve ministração. Eu acho que a gente precisa de menos ministração e mais palavra de Deus. O que é que vocês acham, igreja? Porque a palavra de Deus transforma. Homens não transformam pessoas, Deus transforma. E através da sua palavra nós realmente somos transformados. Então nesta quarta-feira passada, há 4 dias atrás, o que nós fizemos foi isso. Nós lemos os 4 capítulos de Colossenses. E hoje nós vamos começar em Colossenses no capítulo 2. E diz assim, no versículo 9: Porque nele habita, em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então o título da mensagem hoje é Viver na plenitude de Cristo. Viver na plenitude de Cristo. Quem é que quer viver uma vida plena em Cristo? Quer viver uma vida plena. E a palavra pleno, para aqueles que não sabem, significa inteiro. O original da palavra pleno significa inteiro, significa completo. Malta que está aqui atrás, eu amo-vos de coração. Mas não dá para estar sempre a rodar, senão eu vou ficar desconcentrado. Também é bom nós estarmos assim, sabem porquê? Porque agora vocês podem ver o irmão que está a adormecer. E vocês podem tirar uma moeda da carteira e mandar para o outro lado e acertar-lhe, ok, na cabeça para dizer: calma aí. Então esse formato é bom por isso também. Mas pleno significa então inteiro, completo, no seu estado máximo de desenvolvimento. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer é bem claro. Está a dizer que em Cristo toda a divindade de Deus é executada, é feita. Ou seja, em Cristo habita a plenitude. Alguém crê nisso? Eu amo isso, só que eu devo confessar que eu amo ainda um pouco mais aquilo que está depois no versículo 10. O versículo 9 vai dizer que em Cristo toda a divindade de Deus é habitada. Ou seja, Cristo é pleno. E agora, versículo 10, por causa do que Cristo fez por nós, nós temos acesso à plenitude de Deus. Isso significa que nós em Cristo somos plenos, igreja. Podes dizer isso em voz alta: eu em Cristo sou pleno. Isso é brutal. E diz no versículo: também nele vocês receberam a plenitude. Eu amo isso, porque não está a falar de futuro. Não está a dizer: se tu fizeres isto, se tu conquistares aquilo,
tu vais receber a plenitude. Não diz. Diz que em Cristo vocês já receberam a plenitude. Ou seja, está a falar de passado, não está a falar de futuro. Ou seja, a partir do momento em que nós nos convertemos, e hoje nós vamos estar a celebrar batismos, podemos dar uma salva de palmas a todos aqueles que vão ser batizados hoje. Que a partir do momento em que eu me converto, em que eu vou às águas do batismo, eu morro para mim mesmo e eu sou ressurreto para uma vida nova com Cristo, em que em Cristo eu já estou pleno. Então, espera aí, se a Bíblia diz que em Cristo eu já estou pleno, por que é que eu não estou a viver uma vida plena? Será que a Bíblia nos está a mentir? Será que a Bíblia nos está a contradizer? E eu gosto de olhar para isto com um exemplo bem simples, que é o exemplo do presente. Já houve alguma vez em que tu tenhas recebido um presente, mas tu não usufruíste desse presente? Tu recebeste, assim como nós recebemos Cristo, só que depois nós não vivemos Cristo. E é isso que a palavra de Deus vai estar a dizer uns versículos antes, em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, quem recebeu Cristo pode levantar a mão. Então, espera, a partir do momento em que eu recebi Cristo, então se eu recebi Cristo, eu devia estar... Diz mais alto. Então, se eu já recebi Cristo, eu já devia estar pleno. Pergunta, porquê é que eu não estou? E a Bíblia vai continuar a responder. A dizer, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, espera aí, não basta receber Jesus. É que alguns, eu já ouvi tantos irmãos, tanta malta dizer assim, pastor, porque eu já recebi Jesus. E quem disse que receber Jesus é só isso? É porque a palavra de Deus não está a dizer, eu recebi Jesus. Não. Bom que tu recebeste Jesus, mas olha o que vai dizer agora. Vai dizer, assim como tu recebeste Jesus, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Está a fazer sentido para alguém? Então a palavra de Deus está a dizer, tu não apenas precisas de receber Jesus, tu precisas de viver uma vida em que tu vivas Cristo. Não basta recebê-lo. Sabem porque é que há tantos cristãos frustrados tantas vezes? Porque eles acham que eles vão viver uma vida com alguma coisa que eles receberam no passado. Então eles mantêm a sua vida com base em alguma coisa que eles viveram lá atrás. Está a fazer sentido para alguém? Escuta, a vida plena que nós temos para viver com Cristo precisa de arrependimento e de fé diária. E a gente não pode estar fundamentados. Hoje alguns irmãos vão ser batizados. Eu já fui batizado há 10 anos. Mas se calhar alguns vão entrar na água com muito mais fé do que alguns foram batizados há uns anos. Alguém percebe o que eu estou a dizer? E à medida que eles estiverem a ser batizados hoje, eu quero que tu te lembres do teu próprio batismo e que tu te relembres, tenha sido há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos atrás, tu te lembres do dia do teu batismo e da fé que tu tinhas. Porquê? Porque nós precisamos de uma fé diária em que nós não podemos... Claro que as coisas que Deus fez ao longo da nossa vida aumentam a nossa fé, mas a gente não pode viver a fé de hoje com aquilo que Deus fez no passado, porque Deus tem coisas para fazer hoje na tua vida. Deus tem coisas para fazer hoje na vida da tua família. Então diz, vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Ou seja, para nós vivermos a plenitude que já recebemos de Cristo, nós precisamos de uma coisa muito simples, igreja. Nós precisamos de viver Cristo. Isto está a fazer sentido para alguém? André, isso é tão simples. Eu sei, mas é o que a Bíblia diz. É muito simples... E é muito difícil de viver. Alguém concorda comigo? É muito fácil de entender. Então, para viver Cristo, eu só preciso de estar com Cristo, que é a fonte de toda a plenitude. Só que ao longo da nossa vida, eu não sei se vocês têm essa mesma tendência que eu muitas vezes tenho, que é colocar a plenitude que eu sei que eu só alcanço em Cristo noutras coisas na minha vida. Então eu coloco essa pressão noutras coisas. Às vezes eu coloco essa pressão na família. Às vezes eu coloco essa pressão na igreja. Às vezes eu coloco essa pressão em mim. Às vezes eu coloco essa pressão no trabalho. Às vezes eu coloco essa pressão noutras coisas. E às vezes eu paro para pensar. Eu digo assim, porquê é que eu estou à procura? Porque muitas vezes é inconsciente, no meio da azáfama da nossa vida, porque todos nós temos muitas coisas para fazer. Porquê é que eu estou à espera de encontrar uma plenitude que eu só consigo receber e só consigo vivê-la em Cristo? Então eu gostava que nós olhássemos para o exemplo de Jesus, porque nós queremos ser uma igreja prática, amém? A gente quer ser uma igreja bíblica, espiritual, mas prática também, que é, ok, André, eu estou a perceber o ponto. O ponto é, nós já recebemos a plenitude em Cristo,
ok? E para nós vivermos essa plenitude, a gente precisa de viver Cristo. Viver todos os dias. E não dá para viver Cristo com 5 minutos de oração por dia. Se alguém sabe fazer isso, por favor, diga-me. Assim como tu não vives um casamento com 5 minutos por dia, certo? Não dá para viver isso. Não dá para viver um casamento com 5 minutos por dia. Da mesma forma, não dá para ser um discípulo de Jesus e ser pleno com 9, 10 horas de trabalho, mais 2 horas daquilo, mais 3 horas daquilo, e eu chego ao final do meu dia, se for só um dia, ok, mas eu chego ao final dos meus dias todos, e os dias todos são todos iguais, porque eu estou com Jesus 5 minutos, mais 10, mais 15, mais 20. Escuta, é normal que nós não consigamos viver a plenitude de Deus com um quarto de hora com Ele por dia. Se nós estamos 23 horas e 45 minutos a fazer outras coisas que são necessárias, que são precisas, mas que não oferecem plenitude. Então é normal que nós tenhamos, se calhar, recebido Cristo, mas nós não estejamos enraizados em Cristo, não estejamos a viver Cristo. Isto está a fazer sentido para alguém? E eu acredito que o Senhor nos quer relembrar isso esta manhã. Então nós vamos olhar para o exemplo de Jesus, que tinha uma vida muito mais ocupada do que todos nós juntos. André, Jesus não tinha que se levantar à hora que eu se levantava. Jesus não tinha o meu horário. Jesus não trabalhava por turnos. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Se Jesus trabalhasse por turnos, Jesus não tinha mulher e os filhos para ir levar à escola de manhã. Pessoal, Jesus tinha uma vida mais ocupada. Ele tinha o mundo para salvar. Se isso não é estar ocupado, eu não sei o que é. Então a gente vai olhar agora para este versículo que fala sobre uma terça-feira normal da vida de Jesus. Pode ser quarta, pode ser quinta, mas um dia normal na vida de Jesus. Como é que era? Estás a ver aquele dia que tu te levantas, amanhã, segunda-feira, e tu te vais levantar. E vamos olhar para essa passagem exatamente como um dia normal na vida de Jesus. Olha como é que era. Marcos capítulo 1, versículo 35 e 38. Diz assim: Jesus levantou-se muito antes do nascer do dia. Para mim já apertou, Marcos, aqui. Não durmo durante a noite, para mim, logo antes do nascer do dia já é complicado, mas repara, Jesus levantou-se muito antes do nascer do dia, saiu de casa e foi para um lugar isolado onde ficou em oração. Simão foi com os companheiros à procura dele e quando o encontraram disseram-lhe: andam todos à tua procura. E Jesus disse-lhes: vamos a outras povoações das redondezas para eu lá também pregar, pois foi para isso que eu vim. Então o primeiro ponto para nós vivermos uma vida com Deus, uma vida plena, é estarmos na presença dEle. Como é que Jesus começava grande parte dos seus dias? Se não todos, nós não conseguimos saber isso, mas conseguimos ter um vislumbre disto nessa passagem. Como é que Jesus começava os seus dias? Ele começava o dia dele com Deus. Se Jesus, Filho de Deus, começava um dia com Deus, quão mais nós não precisamos de começar o dia com Ele? Então Jesus começava o dia a oração, começava isolado, e há um escritor chinês, não sei se alguém aqui lê chinês, ninguém lê chinês, eu também não leio chinês, mas graças a Deus pela tradução, que se chama Lin Yutang. E este escritor chinês, que se chama Lin Yutang, ele cresceu numa aldeia na China e o pai dele era pastor de uma igreja, lá na aldeia da China. E ele cresceu na fé cristã e depois começou na adolescência, juventude, e ele abandona a fé. E como ele estava na China, ele quis conhecer a sabedoria do pessoal do Oriente, os Budas, as energias. Queria conhecer os sábios do Oriente. Então ele foi nessa jornada durante vários anos. Até que quando ele era adulto, ele tem um encontro com Cristo e ele converte-se efetivamente. Porque crescer na igreja não significa que nós aceitamos Jesus. Está aí alguém? Estarmos na igreja não quer dizer que nós estamos a viver Cristo. São coisas completamente diferentes. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Este homem, depois de 20 e tal anos, ele lançou um livro muito conhecido, se vocês quiserem ler, que se chama De Pagão a Cristão. Que é a vida dele, a jornada dele, desde que ele abandonou a fé até ele voltar à fé depois. E há uma frase muito interessante que ele diz nesse livro. Ele diz assim: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Eu vou repetir isso. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Tu sabes que a maior parte das coisas na tua vida não são essenciais? Foi uma das conclusões que ele chegou. Ele chegou assim: a maior parte das coisas, isto foi na China, noutro contexto, a maior parte das coisas que nós fazemos na vida
não são essenciais. Alguém tem noção realmente disso? Da quantidade de coisas, olha para a tua vida, faz uma análise na tua vida. De como é que vai ser o teu dia amanhã, terça-feira, quarta-feira. Eu sei que todos nós temos muitas coisas para fazer. Mas dessas coisas que todos nós temos para fazer, quais delas é que são? Porque eu não sei se isso acontece a alguns de vocês, que é alguém aqui se sente extremamente ocupado com a sua vida, mas sente que ela não está a ir para nenhum lugar específico. A minha vida está super atarefada, mas quando eu olho para aquilo que é essencial... André, mas o que é essencial? Sermos mais parecidos com Jesus. Porque já que a gente levantou a mão, já que a gente diz que é cristão, convinha que à medida que a nossa fé vai caminhando, que nós fôssemos mais ou menos parecidos com Ele. Mais! Só que eu não sei se isso já aconteceu a alguns irmãos, parece que à medida que a gente caminha na nossa jornada cristã, ao invés, não sei se vocês já conheceram alguém assim, vocês conhecem pessoas que já estão na igreja há muito tempo, e se calhar nós mesmos, que à medida que estamos a caminhar devíamos estar mais parecido com Ele, mas estamos menos parecido com Ele. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não é confuso? Não é confuso isso. Então, espera aí, se a Bíblia está a dizer que a plenitude da divindade de Deus habita em Cristo, a partir do momento em que eu conheço Cristo, eu recebo essa plenitude. Porque é que à medida que eu vou caminhando na minha fé, ao invés de eu estar mais parecido com Ele, eu estou menos parecido com Ele, porque nós não aprendemos ainda a enraizar em Cristo. Porquê? Porque há montes de coisas que não são essenciais na nossa vida e que nós gastamos a nossa vida a fazer essas coisas. Então é normal, é óbvio, que se só Cristo é a plenitude e nós estamos uns minutos com Ele e passamos o resto da nossa vida a fazer coisas que não são essenciais, que nós não estejamos a viver a plenitude que Deus tem para nós. Igreja, escuta, Deus quer que a gente viva uma vida plena. Deus quer isso, Deus tem isso para nós. A Bíblia está a dizer, vocês já receberam a plenitude. Só que se tu não mudares algumas coisas na tua vida, para tu viveres Cristo, para tu estares enraizado em Cristo. Alguns chegaram aqui esta manhã e estão enraizados em problemas. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Minha vida está enraizada em problemas. Minha vida está enraizada num horário de trabalho que não dá. A minha vida está enraizada em circunstâncias que eu não consigo resolver. A minha vida está enraizada noutras coisas que não são Cristo. Então escuta, é normal que nós não estejamos a viver essa plenitude. Antes do dia começar, Jesus estava a orar. Dizer assim, Senhor, hoje vai ser um dia... Há cidades que eu tenho que ir para pregar. Há malta que vai aparecer para curar. Há endemoniado que eu tenho que chegar lá para expulsar o demónio. Hoje vai ser um dia complicado. Eu preciso de começar o meu dia aos teus pés, Senhor. Então uma das perguntas que eu gostava que nós fizéssemos é como é que eu posso investir a minha vida naquilo que é realmente essencial? E outra coisa, o que é realmente essencial? E deixa-me te fazer esta pergunta. Tu amas mais Deus hoje do que quando tu te converteste? Tu amas mais o próximo. Escuta, esta é difícil. Tu amas mais os teus inimigos. Porque amar amigo, quem não é crente também ama. Certo ou errado? Agora, amar inimigo. É preciso muito tempo de joelhos para amar o inimigo, igreja. Para amar o amigo, não. Para amar a família, não. Para amar o inimigo, nós precisamos de começar muitos dias, não é um dia. Nós precisamos passar muitos dias a acordar, tal e qual como Jesus acordava e ia ter com o Pai. Senhor, eu vou encontrar aquele colega de trabalho. Senhor, eu tenho que responder àquele e-mail. Senhor, eu tenho que estar com aquele irmão da igreja. Senhor, eu tenho que estar com aquela pessoa. Senhor, há tanta coisa. Eu tenho que estar com o professor do meu filho que se chega... Vocês sabem. Alguns achamos que a nossa vida está complicada, conhece a vida do irmão que está ao teu lado e tu vais ver que a tua se calhar não está assim tão complicada. Amém? Então, de que maneira é que nós podemos investir a nossa vida naquilo que é realmente essencial para que a cada dia nós estejamos mais perto de Jesus e estejamos mais parecidos com Ele? Neste capítulo 2 de Colossenses, a Bíblia vai dizer no versículo 12 que ao serem batizados, vocês foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Ele pela vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Quando estavam ainda incircuncisos e mortos nos vossos pecados, Deus deu-vos vida juntamente com Cristo, perdoando-nos todos. Toda a gente pode dizer todos. Quando nós estávamos mortos, Deus deu-nos vida, igreja. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, perdoando não alguns dos nossos pecados,
Perdoou o bocadinho, mas não perdoou o pecadão. Não. Perdoou todos, igreja. Todos os teus pecados estão perdoados em Cristo. Deus anulou a conta desfavorável. E alguns de nós, a gente sabe a nossa vida. Eu tinha uma conta bem desfavorável, igreja. Alguém está aí que tinha uma conta bem desfavorável? Com os erros que fez na vida. Com as más decisões que fez na vida. A minha conta estava no negativo assim grande. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta. Eu vou repetir isso. Ele acabou com essa conta. E eu quero que tu saibas, a tua conta está limpa por causa do sangue derramado naquela cruz. Limpa. E qualquer coisa que a gente tenta adicionar a isso pela nossa força é puro orgulho, igreja. A gente não pode adicionar nada àquela cruz. Nada. É só o sangue dele. Escutem, alguns de nós temos tentado viver uma vida plena. Eu acredito que se perguntar a todas as pessoas que estão aqui, quem quer viver uma vida plena, toda a gente vai responder que a vida plena que Cristo tem para nos dar, ela não é comprada. Está aí alguém? Ela não se pode comprar. Escutem, ela não se pode merecer. Eu mereço, ninguém merece. Ela não pode ser comprada, não pode ser adquirida, ela não pode ser merecida. Ela só pode ser uma coisa: recebida. Ela só pode ser recebida. E a minha oração para esta manhã é que todos aqueles que estão aqui recebam efetivamente a plenitude que há em Cristo. Amém? Só que a gente pode sair daqui com Cristo no nosso coração, cheio no nosso coração. Só que amanhã é segunda-feira. E amanhã, todos nós estamos aqui, nós vamos ter que tomar várias decisões na nossa vida. Tu podes dizer isso? Eu preciso tomar decisões na minha vida. Porque a segunda-feira vai chegar e o mundo vai te esmagar, irmão. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Vai-te esmagar. E depois estamos cá para a semana, no próximo domingo, a relembrar outra vez esta pregação e a dizer: fogo, porque é que eu não vivi a plenitude que eu tenho em Cristo? Porque, escutem, é preciso tomar decisões muito difíceis para nós vivermos essa plenitude. É preciso dizer que muitos nãos. Porquê é que é difícil, igreja, nós vivermos o essencial? Primeiro, porque há demasiadas escolhas. Escreve isso nas tuas notas. Porquê é que é difícil para mim viver o essencial se eu sei que o essencial está lá em Cristo? Se eu sei que eu preciso de passar tempo com Ele? Porque muitos de nós já nem temos tempo para passar realmente tempo aos pés de Jesus. Infelizmente eu ouço isso tantas vezes. Eu pergunto a alguém: o que é que Deus falou à tua vida esta semana? Vocês já me conhecem há algum tempo, vocês sabem que eu faço muitas vezes essa pergunta. E não é uma rasteira essa pergunta, é genuíno. É tipo, como é que está a tua vida com Deus? Porque tudo pode estar bacana na tua vida, mas se a tua vida com Deus não está boa, então tu não estás a progredir naquilo que é. É tipo, o que é que Deus falou à tua vida esta semana? Pastor, eu não vos consigo dizer o número de vezes que eu já ouvi isto. Esta semana eu não consegui estar com Deus. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E eu fico assim: fogo. Não conseguiu estar com Deus esta semana. Ou com um caneco. Então o que é que o irmão teve a fazer? Porque tive os filhos e tive... Não. Eu sei, toda a gente tem... Não é só tu que tens essa vida, toda a gente tem essa vida. Mas como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos e já não temos um tempo específico para estar com o Senhor, igreja? E eu acredito que aquilo que o Senhor quer trazer esta manhã para todos nós que estamos aqui é: tu precisas de viver a tua vida aos meus pés. Porque senão nada avança, porque senão nada adianta, porque senão tu vais estar a progredir. Se calhar tu encontraste uma oferta de trabalho melhor. Se calhar tu tiveste um aumento no teu trabalho. Se calhar tu vais ter um filho. Se calhar, sei lá, se calhar estão coisas boas a acontecer na tua vida. Mas escuta, coisas boas a acontecerem na tua vida não quer dizer que Deus se agrada da maneira como tu estás a viver. Da mesma forma que, por outro lado, a tua vida pode estar um caos. Isso não significa que Deus te abandonou. Então não olhes para as circunstâncias da tua vida, porque se a gente for a olhar para as circunstâncias da nossa vida, para ver se nós estamos a agir bem ou mal, Jó fez alguma coisa mal, como a gente viu há algumas semanas? Fez ou não? Não fez nada de mal. Jó era top. Tantas vezes eu disse isso.
Jó era top e viveu tudo aquilo. Escutem, não podemos olhar para as circunstâncias da nossa vida, porque não é por nós estarmos a sofrer coisas na nossa vida. Ontem, naquele sofá que está ali atrás, o pessoal que vai ser batizado, nós tivemos uma conversa, como temos sempre com o pessoal que vai ser batizado, durante 1 hora. Sabem qual é que foi a última coisa que eu lhes disse? Ou que eu lhes perguntei inicialmente? Vocês acham que a vossa vida vai ficar melhor ou pior? E a Priscila muito bem disse assim, depende. E é isso mesmo. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias à nossa volta, há flechas que vão começar a surgir, porque agora nós somos um inimigo de Satanás. Amém? Nós somos um alvo efetivamente a abater. Então se a gente olhar para as circunstâncias da nossa vida, espera aí que se calhar isto não vai melhorar. Só que agora a plenitude da divindade de Deus habita em mim, igreja. Então, independentemente das circunstâncias que eu passo, eu estou pleno em Cristo. Independentemente da circunstância, independentemente do trabalho, independentemente daquilo que eu estou a atravessar, eu posso atravessar o vale da sombra da morte pleno em Cristo, igreja. E isso é viver a divindade de Deus em nós. E quando nós vivemos isso, nós vivemos uma vida, sabem o quê? Completa. Está tudo organizado na tua vida. Ninguém tem a vida aqui toda organizada. Se tiver, tem que fazer o workshop para a semana. Como organizar a tua vida para estar completa, plena? Não. Só em Cristo é que dá para viver isso. Então, nós temos demasiadas escolhas. Eu acredito que o Senhor te chamou aqui esta manhã para logo à noite, e vocês sabem que eu dou sempre perguntas. Alguns, se calhar, vão meditar sobre elas, outros não. Mas elas ficam dadas. Seleciona as tuas prioridades e não abdiques aquilo que te faz mais próximo de Deus. E diz assim, eu preciso de eliminar isto da minha vida. Se calhar vai custar a mim, se calhar vai custar financeiramente, se calhar vai custar relacionalmente, se calhar vai custar emocionalmente, se calhar vai custar em algumas coisas, mas há coisas que o Senhor trouxe aqui esta manhã para te relembrar que enquanto tu não cortares e eliminares essas coisas, tu não vais conseguir viver uma vida plena, porque a vida plena não está nas coisas que tu estás a buscar, está aos pés de Jesus naquela cruz que está ali. Segunda coisa, porque é que nós não conseguimos viver o essencial e viver uma vida plena em Cristo? Porque nós temos demasiada pressão social hoje em dia, igreja. Porque há demasiado barulho. No versículo que a gente leu lá em Marcos 1,35, sabes o que é que está a dizer? Que Jesus saiu de casa. Espera aí, porque é que ele saiu de casa? Estava toda a gente a dormir. Isso, provavelmente não deviam de haver muitos bebés. Portanto, dava para ele dormir mais um bocado. Porquê é que ele saiu de casa? Cedo, se toda a gente estava a dormir. E a Bíblia diz que ele foi para um lugar isolado. Porque ele não queria ser chateado. Ele não queria ser incomodado. Ele precisava de estar num lugar onde não houvesse aquilo que o nosso mundo está cheio, que é barulho. Barulho. E escutem, não é só informação que chega até nós, é opinião. É opinião. Porque hoje em dia toda a gente acha que pode ter uma opinião em relação a tudo. Oh, tu estás gordo, tens que ir para o ginásio, hein? Oh, tu não estás a comer bem, olha como é... Toda a gente tem uma opinião em relação a tudo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Toda a gente tem uma opinião em relação a qualquer coisa, em relação a tudo. E escutem, nós precisamos de calar as vozes na nossa vida, igreja. Dizer assim, há uma voz que eu ouço no meio de todas as outras vozes que há na nossa vida, no meio de todas as nossas opiniões. Ontem eu falava, hoje há 2 adolescentes de 15 anos que vão ser batizados. Podemos dar uma salva de palmas para eles. Pela fé que eles estão a ter de dar esse passo aí. E eu estava-lhes a dizer, nunca foi tão difícil ser adolescente como é hoje em dia. Nunca foi. Não, vocês são mesmo fogo. Vocês são mesmo incríveis. Meu. É verdade. Nunca foi tão difícil ser adolescente hoje em dia. As coisas que ele tem acesso à informação, o barulho que está sobre eles. Igreja, não é fácil, meu. Eu sei que na nossa altura, na altura de todos aqueles, estamos gerações diferentes aqui, nunca foi fácil, eu sei isso. Mas ser adolescente agora, ser jovem agora, é complicado, meu. Então, glória a Deus pela tua vida, porque estás a cuidar deles, meu. Uau! Não é nada fácil porque eles enfrentam coisas complicadas, igreja. Pelo acesso à informação, pelas escolhas que eles têm de fazer. É difícil pela pressão social toda que é gerada e pela pressão toda geral, pelo barulho, pelas vozes que estão à nossa volta. É difícil encontrar esse lugar onde Jesus está a dizer, tu precisas de sair do lugar do mundo e
e tu precisas de ir para um lugar isolado. E não é de vez em quando, não é um retiro espiritual. É tu precisas de fazer isto como um hábito diário. Sai da tua casa. Vai para um quarto, mete uma música de fundo. Mas isola-te do mundo a fim de ouvires a voz de Deus. Isto está a fazer sentido para alguém? E terceiro e último ponto, porque é que é difícil nós vivermos o essencial? Porque nós hoje em dia temos uma ideia que nós podemos ter tudo. Coisa que há uns anos, se calhar, não era fazível. Nós podemos sair agora do culto, apanhar um avião, daqui a 2 horas estamos em Berlim. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Hoje em dia a gente nasce com aquela ideia, eu posso fazer uma encomenda agora, aqui na Amazon. Se eu fizer assim uma coisa mais rápida e pagar mais qualquer coisa, à noite está lá em casa, vem de Espanha. Então nós estamos com esta ideia de que nós podemos ter tudo. E nós podemos fazer tudo. E esta ideia mata-nos, sabem porquê? Porque nós achamos que conseguimos sempre adicionar mais qualquer coisinha no nosso calendário. Não. Dá para fazer mais uns turnos no trabalho, mais umas horinhas. Não. Dá para estar com mais esta pessoa. Não. Dá para ir fazer ali mais alguma coisa. Não, mas aquilo fica a 20 minutos. Não, mas dá com o meu carro, agora ele chega. Dá para fazer porque o carro está a andar mais rápido. Dá sempre para encaixar mais alguma coisa. A pergunta é, a troco de quê? Dá para encaixar, dá. Mas o que é que tu vais estar a trocar por isso? O que é que isso significa que vai trazer à tua vida? Então nós precisamos efetivamente começar a fazer escolhas sábias na nossa vida, porque escutem, a correria deste mundo não é compatível com a plenitude de Cristo. Eu vou repetir isso, não tenho isso nas notas, mas eu acredito que o Senhor está a dizer isso. A correria deste mundo não é compatível com a vida que Jesus oferece e com a plenitude que Ele tem para nos dar. Então nós temos que fazer uma escolha. Ou tu vais querer andar como o mundo anda, ou tu vais querer viver a vida aos meus pés. Isso não significa que tu te vais despedir do teu trabalho e que tu não podes trabalhar. Significa que tu tens uma coisa que o mundo já não conhece, que são limites. Jesus tinha limites. E nós já vimos isso há alguns meses atrás. Jesus, está aqui mais malta para tu curares. Pessoal, não dá mais. Tenho que ir para o monte orar. Alguém se lembra disso? Não dá. Jesus a dizer, eu não aguento. Jesus, espera aí, não és tu o Messias, não és tu o Filho de Deus? Aquele que está ali um bebê com lepra. Porque era isso que estava a acontecer. Está aí toda a gente, não está? Está ali um bebê com lepra, cujos pais vieram a percorrer 3, 4 dias. E Jesus, pessoal, vocês já viram o que é que eu fiz hoje? Eu desde manhã que eu estou aqui na casa de Pedro a curar pessoas, eu preciso de ir para o monte orar. Vocês conseguem ter noção da quantidade de pessoas que ele desiludiu? Não tenhas problema em desiludir pessoas, só não desiludas Deus. Tu vais sempre desiludir as pessoas. Tu vais sempre desiludi-las, porque nunca vai ser suficiente aquilo que tu vais dar. Nunca vai ser suficiente aquilo que tu vais oferecer. Nunca vai ser suficiente, tu devias sempre abdicar mais um bocadinho. E a manipulação de Satanás começa aí. Se tu fosses cristão, tu abdicavas. Se tu fosses bom, se tu fosses fixe, tu fazias ainda mais isso. E alguns de nós estamos aqui, eu já faço tanto. Fogo. Eu não consigo fazer mais. Mas parece que a vida exige sempre mais alguma coisa de mim. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Alguém já se sentiu assim ou alguém se sente assim? Parece que a vida não me dá um desconto de tempo só para eu parar um bocadinho. Escuta, a vida não vai parar. És tu que tens que parar no meio da vida, irmão. Porque a vida não vai estar a parar. Vai estar sempre clique, clock, clique, clock. Mais uma reunião, mais uma coisa, mais uma pessoa. A não ser que tu entendas, eu sou humano. E eu tenho limites. E eu preciso estar aos pés de Jesus. Então eu vou receber menos, eu vou receber menos. Mas Deus é o meu provedor e Ele não me vai deixar faltar nada. Mas eu não aguento estar mais assim, eu não consigo. Aquele irmão chamou-me porque há umas semanas quer que eu vá lá à casa. Enfim, vocês sabem, tenho um amigo, uns filhos lá da escola, querem estar connosco, era uma oportunidade de evangelismo, de discipulado, mas é assim, não consigo. E escuta, dizer não consigo, está tudo bem com isso. Ninguém consegue, sabes qual é que é o problema? É que muitos de nós vivemos grande parte da nossa vida de uma forma em que a gente não conseguia. E isso não é saudável, igreja. Porque nós vamos estar a olhar para o modelo que Jesus nos está a oferecer. Calma! Para!
Porque nós ainda achamos que é o ordenado que nós recebemos que nos paga as contas lá da nossa casa e nós ainda não entendemos que é Deus. Escuta, tu só trabalhas porque Deus te dá a oportunidade para tu trabalhares. Não é o teu patrão que paga as tuas contas. Deus tem pago as tuas contas. Isso significa que nós devemos ser uns preguiçosos? Claro que não! Não é isso que a Bíblia está a dizer. O que a Bíblia está a dizer é que nós precisamos ter limites e dizer assim, eu só consigo chegar até aqui. E mais do que isto, eu vou estar a abdicar de coisas que eu não estou disposto a abdicar. Escuta, não abdiques da tua paz interior. Não abdiques do relacionamento com a tua família. Não abdiques do tempo de igreja que nós temos. Nós temos cultos ao domingo, temos mais 1, 2 atividades, temos a celebração da adoração, os pequenos grupos. Temos poucas horas. Só que às vezes fico maluco o pessoal dizer, não consegui ir ao culto, não consegui ir aquilo. Então não consegue porque a vida está uma bagunça do caraças. A gente tem 6 horas para viver durante a semana toda. 6 horas para nós vivermos juntos. Não abdiques do tempo de igreja. Não abdiques do tempo de família. Não abdiques do tempo aos pés de Jesus. Não abdiques disso. Seja quais forem as consequências, igreja. Porque é quando nós tomamos essas decisões e essas atitudes que Deus já conhece o nosso coração, mas que nós vemos realmente se nós temos fé ou não, igreja. Tu tens fé porque alguns de nós sabemos as decisões que nós podemos tomar, só que é difícil tomá-las porque se nós as tomarmos, nós temos receio das consequências que isso pode trazer. André, é muito bonito o que estás aí a dizer, mas se eu agora meter esse limite lá no meu trabalho e se me despedirem? E eu digo, Deus não vai falhar na tua vida. Mas como é que... Não sei como é que vai ser. Eu não sou Deus, mas Ele é Deus. E todos nós temos os nossos testemunhos. E há muitas coisas que eu e a Eunice, pelo chamado que nós sentimos da parte de Deus, que nós tivemos que atravessar, coisas que ninguém sabe. E coisas que nós nunca vamos trazer para cima da mesa. Assim como coisas que se calhar tu passaste individualmente, tu passaste no teu casamento, tu passaste com a tua família. E coisas que tu nunca vais trazer. Mas foi nessas alturas que tu viste a glória de Deus. E isso hoje aumenta a tua fé. Foi porque eu passei por aquilo em que eu não sabia como é que eu ia vencer, como é que eu ia atravessar, como é que eu ia passar. Mas foi por causa daquilo que me podia ter destruído, que hoje eu posso ser edificado nele e eu posso dizer assim, Deus fez na minha vida, meu. Mas Deus fez na minha vida porque houve uma decisão que eu tive que tomar. E que escutem, que a maior parte das pessoas não toma, porque é difícil. É difícil sair do barco e dizer assim, como é que eu vou andar por cima da água? Espera aí, eu não vou andar por cima da água, mas Jesus pode fazer isto. Escutem, poucos são aqueles que saem do barco. Poucos são aqueles que têm a ousadia de dizer assim, eu quero viver a plenitude que Cristo tem para me dar, e eu vou viver o que é essencial na minha vida. Senhor, guarda-me. Mas escuta, à medida, eu vou chamar o grupo de louvor e nós vamos ter um tempo agora de adoração. E à medida que nós estivermos a adorar, eu gostava que tu refletisses sobre aquilo que a gente teve aqui a ver e que tu orasses ao Senhor. Pergunta-lhe diretamente a Ele, Senhor, o que é que eu preciso de eliminar da minha vida para viver a tua plenitude?